Fala galera, começando hoje o nosso podcast, nosso primeiro podcast aqui no canal 5 a 10. O canal vai trazer, além dos podcasts, vai trazer também curiosidades da cultura pop, curiosidades de cinema, televisão, séries. Eu pretendo trazer pelo menos 2 vídeos por semana aqui no canal, tá? Algo que eu sempre quis fazer, esse formato de podcast. Eu tô publicando inicialmente aqui no YouTube mesmo, porque eu achei mais fácil, né? Inclusive eu vou deixar uma tela aí animada, que ela pode servir de descanso de tela, tá? Então você pode deixar a tela ligada se quiser, que vai ficar essa tela animada aí, balançando seus pixels, não deixando os pixels das suas telas ficarem paradas, né? Depois eu vou procurar outra plataforma para poder divulgar, para poder publicar esses podcasts. Eu estou aqui junto com o meu amigo Rodolfo. Olá. E eu gostaria que você se apresentasse, Rodolfo. Agradeço primeiro aí o convite que o Adriano fez para poder ingressar aí junto com ele nesse Seja bem-vindo. Novo projeto de podcast. Eu sempre quis fazer um podcast, só que eu não tinha ideia de como fazer. O Adriano, como já tem o canal há bastante tempo, ele então tem umas ideias, ele tem o equipamento, ele tem toda a parte de edição. Então estou junto com ele aí para a gente conversar um pouco sobre o mundo da sétima arte, da televisão e das séries. Inclusive ele nomeou aí... Essa história é boa. Né, de uma forma diferente. Como que era mesmo? Falando do mundo da cinemateca, da gibiteria, do mundo seriado e dos streamings em geral. Nesse primeiro programa nós vamos trazer para vocês um olhar, né, sobre o blip e o estalo, né? Ou melhor, entre o estalo e o blip, né? O que aconteceu, né, entre o estalo e o blip? Inclusive, a gente pode reparar, né, que no universo cinematográfico foi mostrado muito pouco, né, sobre esse intervalo. Nós temos apenas alguns flashes, igual, por exemplo, no final de Guerra Infinita. Tem também na... Você tá falando do lance do desaparecimento da Maria Hill e do Nick Fury, né? Tem também no WandaVision, né? Em WandaVision a gente viu, né, o caos dentro de um lugar fechado. Agora, eu fico imaginando como que isso ocorreu em escala mundial, né? As pessoas retornando em escala mundial. E sempre vai ficar aquela dúvida. As pessoas que sumiram, por exemplo, dentro de um avião, elas retornaram no mesmo lugar? Porque na WandaVision a gente viu que a Mônica retorna no mesmo lugar, né? Ela volta no mesmo lugar. Ela volta na cadeira, e aí a gente fica pensando, né? É uma liberdade poética, pode imaginar como uma liberdade poética, né? Em 5 anos aquela cadeira poderia ter sido movimentada, óbvio. Então, mas essa questão de o que aconteceu com as pessoas que não estavam no solo é bem interessante, né? Mas a gente vai conversar sobre isso melhor depois da nossa vinheta. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz de começar esse projeto, né? Primeiro projeto de nosso podcast. Lembrando, né, que você pode desligar a sua tela, pode desligar aí a tela do seu celular, do seu computador, da sua TV e aproveitar o áudio, né? Afinal de contas, nosso podcast é apenas áudio, né? Para começar, nós vamos colocar uma linha de tempo, né, desse blip. E a partir daí a gente vai desenvolver nossas ideias. O objetivo nosso então aqui realmente é falar sobre essa parte dos humanos, do caos que foi instalado depois do estalo do Thanos. Isso aí. O primeiro vislumbre que a gente tem é justamente, né, na cena pós-créditos de Vingadores Guerra Infinita, em que a Maria Hill e o Nick Fury estão dirigindo, né, e as pessoas começam a sumir, começam a ver alguns acidentes de carro. Quando a Maria Hill sai do carro, ela vê então aviões caindo, o caos instalado, pessoas desaparecendo na frente dela, carros desgovernados. E ali a gente tem um pequeno vislumbre do que pode ter acontecido numa escala global. Inclusive, uma coisa que muita gente não fala é que o estalo do Thanos acabou com metade da vida do planeta, não apenas dos humanos. Então a fauna e a flora também foram afetadas. É verdade.
É verdade. Inclusive no final do Ultimato, né, o que mostra que o estalo reverso deu certo é quando o Homem-Formiga olha para uma vidraça e percebe que tem uma árvore a mais, né? Pelo menos é o que dá para entender vendo o filme, ele vê que tem uma árvore a mais ali. E realmente, né, a flora e a fauna também foram afetados, né? A gente imagina então que durante esse caos, várias pessoas que não desapareceram também morreram. É bem pesado a gente pensar nisso, porque vários aviões devem ter tido seus pilotos e copilotos desaparecendo, vários helicópteros, ônibus, né, de viagem, pessoas fazendo uma simples curva na rua pode ter desaparecido e o carro pode ter entrado numa calçada, pode ter atingido algumas pessoas. A Marvel nunca pensou em explicar muito bem isso, né? Realmente foi uma situação catastrófica que poderia render até talvez um seriado, já que agora ela está investindo bastante em seriado, seria interessante, né? Seria legal se tivesse um seriado só sobre os efeitos, né? Esses 5 anos do desaparecimento, né? Vale lembrar também que, na minha concepção, o planeta não significa que tenha perdido literalmente metade, né? Metade dos seres. Lembra que o Thanos acabou com metade dos seres do universo e pode ter alguns planetas, né, que tem mais habitantes. Tem outros planetas que têm menos habitantes. Então eu não creio que seja algo assim que a gente possa calcular. Metade dos seres vivos da Terra sumiu. Essa equação pode ser até pior, né? A gente pode ter até mais do que 50% desaparecendo, ou a gente pode ter menos de 50% desaparecendo. Mas não deixa de ser um evento catastrófico, né? Não, é um caos. Se você parar, geral. O seriado que a gente tem aí mais próximo de algo que aconteceu desse tipo foi o The Leftovers, né? Em que apenas 3% sumiu e você via que foi um caos. Apenas 3% sumindo foi um caos. E algumas famílias foram afetadas mais que outras, né? Numa família lá de uma das protagonistas, tanto o marido quanto os 2 filhos sumiram, deixando ela sozinha. Tem isso também. A matemática não é tão perfeita aí no evento como esse, né? Não significa, né, que todas as pessoas vão sofrer do mesmo jeito, né? O desaparecimento é muito aleatório. Igual eu disse, pode chegar a ser até bem mais do que 50% da população da Terra, né? Porque se a gente está contando com o universo, eu não acredito que os planetas tenham sofrido ali com 50% cravado, né? É muito complicado. Não, é um caos, né? É um verdadeiro caos. Imagina que famílias inteiras foram desfeitas, imagina que crianças ficaram sem pais, grávidas, por exemplo. O que aconteceu com as mulheres grávidas? O filho some junto. Então é algo muito complicado que eu acho que a Marvel preferiu deixar assim realmente entre linhas, né? Eu acho até interessante deixar só entre linhas, porque se for para explicar muito também, às vezes a explicação fica aquém. Realmente. Talvez seria até interessante, né? A gente né, comentou aí que talvez poderia ter um seriado explicando esse evento. E eu acho, agora que você disse isso, talvez a explicação não fosse tão interessante, né? Tem esse perigo, né? Tem essa probabilidade aí da explicação não ser tão interessante quanto o que está na cabeça da gente, né? Porque cada um pensa de uma forma e o evento pode ser mais ou menos traumático, né? Dependendo do que a pessoa imagina. Então essa discussão de hoje aqui nossa é justamente para fazer com que a gente pense, né? Fazer com que a gente pense aí no que realmente pode ter acontecido. Então, uma coisa que a gente concorda, né, é que realmente não se limita apenas às pessoas que desapareceram.
também faz parte, né, desse todo o problema que foi gerado das pessoas também que morreram durante esse processo, né? Como a gente acabou de citar. Várias pessoas morreram, não desaparecendo, mas morreram fruto do desaparecimento das outras pessoas, né? E aí a gente se pergunta, essas pessoas voltaram ou não? Será que o estalo do Hulk levou em conta também, levou em consideração as pessoas que não foram blipadas, né? As pessoas que não foram instaladas, né? Que não desapareceram no estalo. Mas será que levou em conta aquelas pessoas que morreram oriundas aí dos problemas gerados com o desaparecimento das outras pessoas, que são duas coisas diferentes, né? Isso não foi explicado hora nenhuma, né? A Marvel talvez não escolha ir por esse caminho. Ela simplificou um pouco, eu acho, né? Simplificou um pouco ali já passando para a segunda parte da nossa conversa. Já no filme Ultimato, né? A gente fecha aí os problemas causados ali no finalzinho do Guerra Infinita e a gente já vai aí pro Ultimato. Lá no Ultimato a gente começa vendo que várias coisas que funcionavam antes pararam de funcionar, né? A gente vê estádios completamente vazios, oriundos aí talvez de uma depressão, né, coletiva. A gente vê também vários barcos abandonados, carros abandonados, muito lixo na rua, né? Todo o começo ali do Ultimato põe a gente a par de que as coisas realmente saíram do controle e tiveram um impacto social gigantesco, coisa que nenhum outro filme da Marvel até então tinha explorado, né? O impacto. Por exemplo, lá no Era de Ultron, qual foi o impacto que aconteceu com as pessoas que morreram naquela ação dos Vingadores, né? A gente vê um pouco disso depois lá com o Barão Zemo, mas quando você acaba de ver o filme em si, o Era de Ultron, os Vingadores estão de boaça, rindo, cada um seguindo a sua vida. Então ali a gente percebe que não tem tanto impacto, né? Não teve tanto impacto os atos dos Vingadores ali. Legal você ter apontado esse link, né? Realmente a gente não vê, até então a gente não tinha visto tanto impacto social. A gente sabe que em Nova York as coisas fugiram do controle. A gente viu um final feliz na ótica dos Vingadores. A gente não viu na parte das pessoas normais, né? A mesma coisa na Era de Ultron. A gente viu ali um encerramento satisfatório para os Vingadores e não vimos o que aconteceu com as pessoas em si. Porque o que mostrou ali, o que deu a entender é que eles tinham conseguido esvaziar toda a cidade, né? Então a gente assistia ali achando que, nossa, resolveram o problema, tiraram todo mundo da cidade. Mas lá em Guerra Civil, quando o Zemo é introduzido, a gente percebe que foi muito além do que apenas salvar aquelas pessoas que estavam ali, né, sendo erguidas naquele pedaço da cidade, né? Inclusive tem a passagem também daquela senhora que confronta o Tony falando que ele é responsável, né, pela morte do filho dela. Verdade, tem essa passagem sim. Depois eu tenho até que rever alguns filmes. A Era de Ultron eu revi há pouco tempo. Engraçado, né, como a gente revendo alguns filmes depois de WandaVision, eu vejo a Wanda e o Visão de uma forma totalmente diferente. É muito legal isso. Mas depois eu tenho que rever os outros mais recentes para lembrar alguns detalhes, né, iguais a esse. Então, no começo do Ultimato, nós temos uma situação realmente catastrófica acontecendo. As pessoas totalmente deprimidas, né? Inclusive tem o grupo lá do Capitão América, o Capitão ajudando da forma que ele consegue ajudar. Você percebe que todos os Vingadores estão com o peso da derrota nas costas. Ali sim a gente vê impacto.
ali sim a gente vê que houve uma causa que não acabou com um final feliz, né? O Capitão ali estava tentando fazer o que ele consegue, assim como os outros Vingadores também, né? Cada um parece que assumiu um posto, né? Por exemplo, a Natasha começou a comandar os Vingadores, então ela tem a reunião ali com uma reunião de explicações, né? O que cada um tá fazendo, o que cada um conseguiu fazer, né? O melhor que conseguia. E a gente tem uma ideia, né? Quando o Homem-Formiga volta, quando o Homem-Formiga volta, a gente tem uma ideia de um pouco mais de como as coisas estão, né? Ele volta e vê várias casas abandonadas. Parece que o serviço de limpeza pública também entrou em colapso, né? Não está funcionando, está tudo sujo, um monte de carro abandonado. E aí ele para naquele garoto, né, e pergunta o que aconteceu. O garoto não deu muita bola para ele, mas você vê nos olhos do garoto, né? Por mais que ele não tenha dado uma resposta, você vê nos olhos do garoto que realmente algo muito traumático aconteceu naquela cidade, né? E aí ele vai no monumento as pessoas que desapareceram no estalo, e ele ali procura, né, os seus familiares, o que é totalmente plausível. E os Estados Unidos certamente fariam vários monumentos, né, em homenagem àqueles que tiveram suas vidas perdidas, porque até então, né, era algo que ninguém pensava que poderia ter um retorno, né, que eles não imaginavam que poderia retornar, que as pessoas poderiam retornar. Então ali para eles era o fim, né, era o fim. Isso. E aí começa, né, o retorno aí da história principal. A gente para ali é o máximo que a gente consegue ver daquele mundo. Fica muita coisa subentendida, fica muita coisa pra gente completar as lacunas, né? O que eu acho legal, eu não acho que tem que ser tudo explicado, tem que ser tudo mostrado. Eu acho que em cada filme, em cada série, a gente tiver pequenos flashes do que aconteceu. É bom que a Marvel não tem que explicar tudo, correndo o risco da explicação ser insatisfatória. E ela também não precisa... E ela também dá pra gente, né, alguns pedaços que a gente pode ir ligando e completando na nossa cabeça o que realmente aconteceu. Igual eu disse, né, algumas pessoas vão achar que aconteceu, que foi mais trágico, outras pessoas vão achar que não foi tão trágico assim. E isso aí vai depender da interpretação de cada um, né? Cada um vai interpretar da melhor maneira. Correto. E então a gente chega, né, no final do Ultimato, em que o Hulk, de posse da manopla, faz o estalo, e ali dá para entender que as pessoas que foram desaparecidas no estalo retornaram, né? Todos os seres que sumiram durante o estalo, teve a volta deles, eles voltaram, né? O que não foi explicado é que se as pessoas que morreram oriundas do estalo, as pessoas que morreram quando um motorista de carro sumiu, quando foi atropelada por um carro desgovernado, que a criança ficou sem os pais e ficou ali semanas, porque eu acho totalmente plausível que pode ter acontecido isso, da pessoa ter ficado, de um neném, por exemplo, ter ficado semanas ali sem um adulto, porque todo o entorno estava caótico. Então aquela criança também pode ter morrido, né? Pode ter falecido. Então essas pessoas que morreram oriundas dos efeitos do estalo, não do estalo em si, não que viraram pó, mas oriundas dos efeitos, se essas pessoas também retornaram. Isso não foi explicado, eu acredito que eles não vão explicar isso, e acaba o filme
com aquele sentimento. Olha, a gente conseguiu retornar todo mundo, nós retornamos, né, todas as pessoas que foram instaladas, e aí começa a ter o termo blip, então os blipados voltaram e todo mundo acaba ali, teoricamente, né, o mais feliz possível, né? Ali a gente tem um final que encerra e ali dá como vitória, né? Mesmo que tenha acontecido várias tragédias, ali então é como se fosse uma vitória. Os Vingadores conseguiram reverter o estalo do Thanos. Então, com o fim do Ultimato, a gente entra numa próxima fase, né? Uma fase do retorno. Eu só queria falar uma coisa, Adriano. Oi. A gente não pode esquecer também que vários líderes mundiais também sumiram. Várias pessoas que ocupavam um posto de autoridade também sumiram, deixando um vazio, né? Deixando o planeta, várias cidades, estados, sem alguém para poder ali exercer o papel de controle, né? Controle em si. É verdade. Certamente muita gente deve ter desaparecido, muita gente importante deve ter desaparecido, e, inclusive, presidentes. A gente vê, né, mais à frente, que esse vazio que houve, esse vazio que foi gerado com o desaparecimento de líderes, fez com que as nações se unissem, né, em torno de um mesmo propósito. Isso é um dos efeitos já pós, o que a gente fica sabendo, né, pós-blip, com as novas produções, a gente já começa a ficar sabendo um pouco mais do que aconteceu durante o vazio, né, esse vazio de 5 anos. Mas aí, né, qual é o primeiro filme que a gente vê explorando esse pós-blip, né? O primeiro que a gente vê, eu não gostei de como foi retratado. Eu também não gostei, não. O retorno, não do filme em si. No Homem-Aranha Longe de Casa, o retorno do blip foi levado para a comédia. Simplesmente reapareceram as pessoas. Sim. E a única causa que houve ali concreta é que certos alunos estão 5 anos mais velhos do que os que foram instalados, né? Então o Peter tem agora colegas de sala que são 5 anos mais velhos do que ele. E ao mesmo tempo tem alunos que eram mais novos. Sim. E que agora estão com a mesma idade dele, né? A gente não percebe muita causa no Homem-Aranha. O blip, ele é meio que motivo de piada, né? Total. Ele é levado mais como piada. É ali que surge o termo blip, tá? Os blipados. Parece que a Marvel gostou, porque continuou usando. O Capitão América, o Homem de Ferro e a Viúva Negra recebem uma certa homenagem ali durante o filme. Eles são lembrados, né, como grandes heróis que se sacrificaram para poder fazer as pessoas retornarem. Visão não é citado, né? Depois, quando a gente chega em WandaVision, né, a gente fica até se perguntando por quê, né? Por que o Visão foi parar ali? Então esse retorno das pessoas ali no Homem-Aranha não tem, né, falando nas pessoas comuns, não tem um peso, não existe ali um peso, porque ele foi levado justamente para comédia, e a única coisa ali que houve é aquela confusão de readaptar as pessoas que foram instaladas e que voltaram, vão ter que ser redistribuídas, né, dentro da escola. Nem uma questão assim de superlotação, uma questão mais básica assim, olha, voltou esse tanto de gente aqui para a escola já estava com uma capacidade X, como que vai fazer, né, para realocar essas pessoas? Mas isso nada é explicado. Pelo Homem-Aranha, a gente não tem absolutamente nenhuma pista da gravidade que foi o desaparecimento desses 5 anos, né? Eu acho que nem era o objetivo deles. Também acho que não era. Não era o objetivo deles aprofundar muito nessa questão. E eu acho que eles nem vão se aprofundar muito, tá?
A gente vai ver alguns relances nas próximas séries. Eu não sei se eles vão se eles vão falar sobre isso nos filmes, né? Então, pela nossa linha do tempo, né, a gente já chegou em Homem-Aranha Longe de Casa. Ali a gente não tem muita ciência do que está acontecendo, as coisas são explicadas muito rápido e a gente parte para o próximo grande evento, que aí sim, né, começa a dar alguns vislumbres do que aconteceu depois do retorno das pessoas, né? Isso. Aí a gente já entra na parte da WandaVision, na parte de WandaVision. Eu achei legal como foi explorado em WandaVision a parte do retorno e toda aquela confusão gerada naquele micro-universo que foi aquele corredor do hospital. Ali dá pra gente entender que o retorno foi muito impactante. Sim. E deve ter rendido muitas mortes também, né? Imagina uma pessoa retornando no meio de uma avenida movimentada. Imagina uma pessoa retornando quando ela estava em determinado prédio e aquele prédio se degradou e acabou ocupando, né, talvez ele foi demolido. São várias questões. Os barcos, né, as pessoas que desapareceram em barcos, quando voltaram, da mesma forma que a Mônica voltou justamente aonde ela estava ali no hospital, então as pessoas também, algumas voltaram no meio do mar. Caramba, é verdade, hein? Então são várias situações que devem ter gerado, além de todo aquele pânico que a gente viu, deve ter gerado também muitas mortes que não foram comentadas, que não foram ali nem citadas pela Marvel. Inclusive a gente vê num painel, né? A gente vê num painel todo mundo rindo, todo mundo alegre ali na SWORD, o painelzinho passando. Isso. Lá o retorno, né? As pessoas que retornaram, todo mundo felizaço. É o que talvez, né, seja até uma forma também de ocultar alguma coisa, né? Talvez ali eles estivessem tentando ocultar e tentando fazer que as pessoas voltem à normalidade. Tampar, né? Esconder debaixo do tapete os problemas, né? Sim. Por mais que já tenham enfrentado tantos problemas, talvez ali eles estejam tentando seguir em frente, né? Pois é. E ali a gente fica sabendo, né, que quem voltou talvez se desencontrou de quem ficou, né? No caso da Mônica, quando ela foi instalada, a mãe dela não foi. Mas, quando ela voltou, a mãe dela já tinha falecido. Várias pessoas, então, se desencontraram nesse meio do caminho. Várias pessoas perderam os entes queridos, não puderam nem dizer adeus, porque simplesmente aconteceu no momento em que elas não existiam mais. Traz pra gente um novo fator, um fator importante até, né? Que vai causar muitos problemas psicológicos em muita gente, né? Agora você imagina, né? As pessoas desencontrando é um outro problema que foi gerado, né? Muita gente, quando voltou, ficou sabendo que seus parentes, seus entes queridos haviam morrido durante a sua ausência, né? Complicado. Não é tão fácil assim você imaginar que tá bom, a pessoa voltou, a família dela inteira morreu, e ela não pôde, e ela agora tá sozinha, né? Ou então, quando a pessoa sumiu, ela deixou alguém sozinho, e quando ela voltou, essa outra pessoa morreu, né, durante esse tempo, e agora ela está sozinha. É tanta hipótese, tantas suposições que a gente pode conversar aqui, né, sobre o que aconteceu. A Marvel, eu acho que ela não tinha ciência de quanto impacto ela trazer as joias do infinito e fazer o estalo causou no seu universo, né? A gente está vendo aqui a pontinha dos problemas que foram gerados. Vários outros problemas não vão ser mostrados
vários outros problemas vão ficar na casa das ideias, igual a gente está fazendo aqui. Pois é. Então, nós estamos aí já em WandaVision. E em WandaVision a gente tem todo esse problema, né, em torno do retorno, do blip. Inclusive aí começa a parte da Wanda, né, que retornou e não pôde também dizer adeus ao Visão, o que gera todo o seriado, né? O seriado todo é em torno desse não poder dizer adeus, né? Deles terem ali meio que se desencontrado. Quando ela voltou, ele não existia mais, né? Pois bem, nossa linha do tempo segue. A gente já passou pela Vingadores Guerra Infinita, nós já passamos por Ultimato. Depois nós fomos para Homem-Aranha, Longe de Casa. Fomos para WandaVision e agora nós estamos em Soldado Invernal, Falcão e o Soldado Invernal. Lembrando que a gente está no segundo episódio, tá? Nós estamos no final do segundo episódio do Falcão e Soldado Invernal. Então a gente vai falar só sobre o que a gente já sabe, o que foi apresentado no seriado, tá? O Falcão e Soldado Invernal começa com eles 6 meses depois de Ultimato, e a gente começa a perceber outros problemas gerados na ausência e no retorno, né? Ali com o Sam Wilson, a gente percebe que a irmã dele teve que se virar sozinha durante esse tempo, né? Ele cuidando dos seus filhos sozinha. Pelo que dá para entender, o Falcão tinha uma ajuda, parece que ele dava algum tipo de ajuda a ela. E ele volta e fica sabendo, né, que ela tem que vender alguns bens da família. Eu fiquei meio em dúvida se era apenas o barco. Parece que eles citam também o negócio de uma casa. E eles estão querendo vender, o Sam se recusa, fala que é para tentar conseguir um empréstimo, né? E aí a gente tem outro aspecto que não foi citado até agora, que é o retorno e a regularização de todas as pessoas, né? Pelo que a gente entende ali, o Sam cita uma agência que está incumbida de voltar os registros para todas essas pessoas que haviam sido declaradas mortas, né? Então as pessoas vão, como se fosse o nosso CPF, identidade, né? Vamos chamar assim, toda a parte de documentação. Então o governo vai cuidar dessa parte de documentação, mas ele não cuida da parte financeira, né? Tanto é que o Sam ali tenta conseguir um empréstimo e o banco fala que ele não tem movimentação financeira. 5 anos, né? Já tem 5 anos que ele não tem movimentação financeira. E aí o Sam fala, é claro, eu fui blipado, eu voltei agora. E o banco fala, olha, infelizmente a gente tem dinheiro para algumas pessoas e o banco está realmente liberando empréstimos só para grandes empresas. Pequenas empresas estão desamparadas, né? E isso ocorre, tá? Isso ocorre muito perto da gente. Você pode ver que sempre que tem catástrofes, sempre que tem pandemias, quem é auxiliado primeiro são as grandes empresas e as pequenas e médias têm que se virar, né? E a gente vê um outro aspecto, né? Um outro aspecto que até então não tinha sido comentado no universo Marvel. As pessoas que voltaram têm esse problema para conseguir crédito, para conseguir tocar sua vida. Em WandaVision, ali no 8º episódio, a gente tem um vislumbre disso, né? Você tá falando de quando a Wanda chega na cidade e vê o pessoal ali colando cartazes de aulas de piano, vê uma senhora sentada desolada, né? É justamente essa parte. Eu fiquei imaginando que aquilo ali, sim, eram problemas financeiros de quem retornou, né? É óbvio que quem retornou vai ter alguns problemas financeiros. E fora as desilusões, né? De toda a perda, todo o caos, as pessoas sem entender, né? Tem muita gente que não entendeu, depois teve que ser explicada, né? Depois ela retorna, vê tudo diferente 5 anos depois. E aí as pessoas têm que explicar para ela o que houve, né? E aí a gente para pensar, né, que realmente os filmes, eles não exploram esse lado. Parece que tudo se resolveu, parece que tudo ficou tranquilo, que os heróis venceram. Mas as pessoas comuns pagam um preço
quanto a isso, né? Engraçado que pode ser fazer um link com X-Men, né? A imprudência dos heróis pode ser que agora apareça, né? Um pouco essa parte aí da imprudência dos heróis, os heróis imprudentes que vão começar a levantar ódio, vai começar a levantar suspeita das pessoas, a população em geral vai suspeitar, não vai considerar eles tão heróicos assim, né? Eles trazem muitos problemas, eles resolvem problemas, mas também trazem muitos problemas, né? Eles podem enxergar os heróis não como solução, mas como algo, como a causa do problema, né? A gente ainda não sabe se o Tratado de Sokovia ainda está valendo, se ele ainda exerce aquela função primordial que façam que os governos tenham controles com os super-heróis, né? A gente não sabe se o Tratado de Sokovia vai ter controle quanto aos heróis. Eu acho que a gente vai ver o Tratado de Sokovia mais para frente, porque dá para entender, né, que o Sam e o Soldado Invernal, eles estão sendo monitorados. O Sam trabalhando para o governo e o Soldado Invernal parece que ganhou uma aposentadoria, né, em que ele se compromete a ir periodicamente numa psicóloga para ver se está tudo ok, né, pelos traumas que ele passou. E aí a gente chega ao final, né? Ao final desse segundo episódio. Eu espero que nos próximos episódios conte um pouco mais sobre as consequências do blip. Eu acho agora, especulando, eu acho que o Barão Zemo vai ver, né, o que aconteceu. Ele vai ficar ciente do blip. Eu acho que ele vai culpar mais ainda os heróis. Ele já culpava os heróis pela catástrofe que aconteceu na sua cidade. Agora nós temos uma catástrofe em escala mundial e universal, né? Então eu acho que ele ainda vai culpar os heróis, tendo em vista que ele é uma pessoa comum, ele está no lado das pessoas comuns. E se você parar para pensar desde o começo desse podcast, desde o começo dessa nossa conversa, nós estamos falando dos desastres que aconteceram com as pessoas comuns. Nós retiramos da equação os heróis. Então o Barão Zemo, sendo um representante dos humanos, das pessoas comuns, talvez ele ali se levante, seja o estopim para que ele se levante contra os heróis, novamente contra os heróis. Tanto é que no trailer ele fala que o trabalho dele não acabou, né? Os heróis não deveriam existir. Talvez ele pegue ali esse sentimento que as pessoas estão sentindo, vão ser canalizadas para ele. Talvez para as pessoas comuns o Barão Zemo está fazendo algo positivo, né? Então vamos ver, né, se isso vai ser explorado e vamos ver se vai ser esse o caminho que a Marvel vai querer seguir. Eu acho que os efeitos do blip ainda vão ser presentes em vários filmes. Eu acho também que vai ser... Vários filmes e seriados vão falar ainda do blip. Mas eu acho também que com o tempo vai ficando para trás. Eu acho que quando chegar a Invasão Secreta, o seriado da Invasão Secreta, as coisas já vão mudar para paranoia, né? Paranoia de quem é e quem não é Skrull. E aí pode ser que o blip começa a não ser mais comentado. Se a gente está aqui no Falcão e Soldado Invernal com 6 meses de blip, do retorno das pessoas, eu acredito que nos próximos filmes vão se passar um pouquinho após. Então ali a gente vai ter um ano e pouco depois do blip. Passado esse um ano, então talvez as coisas já se comecem a sentar, a poeira sentar, as coisas voltarem ao normal e comece a não falar tanto mais do blip. Eu acho que a gente ainda vai ver agora no Falcão e Soldado Invernal, mas eu acho que nas outras séries acabou. Não tem mais citação de blip. Eu acho que nos filmes também não vai ter citação de blip. Talvez em Eternos tenha, mas eu acho que Shang-Chi não vai ter, na Viúva Negra não vai ter, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também não vai ter citação do blip. Eu acho que acaba por aqui. No máximo os Eternos. Talvez os Eternos tenham sim
algumas menções no Blip. O próximo seriado que nós temos é do Loki. Eu também não acredito que vai ter citação de Blip no Loki. Eu também acho que não vai acontecer isso. Vamos aguardar então. Nosso papo foi legal. Como primeiro podcast, eu fiquei super feliz com esse papo. Nós já estamos aí chegando a 40 e poucos minutos. Deixe nos comentários, né, o que vocês acharam desse nosso primeiro podcast. Dê sugestões de temas para a gente fazer próximos podcasts, né? Quem sabe a gente em breve, né, consiga até chamar um de vocês para poder participar aqui com a gente. Seria muito legal ter uma participação de um de vocês aqui conosco, tá? Eu vou agradecendo, muito obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que a gente ainda pode estar um pouco travado, né? Que isso? Falando sem parar, né? A gente começa a ter muitas pausas, mas eu acho que com o tempo a gente vai melhorando, as coisas vão sendo mais comuns pra gente, e aí a gente consegue entregar a cada podcast um programa melhor que outro. Eu gostei demais, tá? Não se preocupe. Eu achei que o papo fluiu bastante. Eu achei que a gente levantou questões que até então muito poucas pessoas estavam falando. Eu não vejo as pessoas parando para pensar no que aconteceu nesse tempo de 5 anos do Estalo e Blip. Eu achei que a gente trouxe muita informação aqui e muita teoria, né? Muitas teorias que podem fazer as pessoas pensarem em algo que até então a gente estava deixando de lado. Eu agradeço então a vocês que participaram, que estão aí ouvindo. Se vocês puderem compartilhar esse podcast nas suas redes sociais, indicar às outras pessoas para poderem ver esse podcast, eu agradeço demais, para poder permitir que a gente faça outros, né? Outros, para que o engajamento traga aí para a gente cada vez mais audiência, cada vez mais assuntos, cada vez mais interação com vocês. Agradeço demais, nós vamos ficando por aqui e nos vemos lá no canal Meu Título Final e aqui no canal 5 a 10. Um grande abraço e tchau. Tchau, galera.